dimensão do bolso da academia de Koa faz algumas horas desde o início do ataque, mas mesmo com a ajuda de Sei e Serafal, o número de inimigos é muito grande. Mas para o nosso pele branco isso só parecia mais divertido, já que agora ele estava se divertindo como nunca antes. Não importa quantos ele eliminou, eles continuaram chegando. Sua adrenalina estava cheia. Agora ele teria que ser detido à força, mas ninguém iria. O motivo? Eles ficaram surpresos. A capacidade de combate demonstrada pelo pele branco surpreendeu os membros da comitiva Citri, mas o que a maioria da equipe de Citri não havia notado desde que encontraram os olhos colados tentando não perder por um segundo a batalha do pele branco, era o rubor crescente de Sona, já que a capacidade de combate do pele branco era incrível, mas ele não era alguém que se gabava dela diante de todos a cada segundo que passava. Em suma, ela era alguém forte, mas muito gentil com as pessoas de quem gostava, mas ainda estava impressionada com aquela rara sensação de calor no presente quando se olhava para o pele branco enquanto Sona continuava pensando naquele sentimento estranho. O pele branco estava se divertindo como nunca antes, pois, embora esses inimigos fossem fáceis demais para ele matar, havia algo que chamava a atenção dos animais à sua frente. Eles não eram demônios renegados ou algo assim. Eles pareciam um tipo muito mais selvagem de demônios. Alguns momentos depois, Serafal chegou, mas o que viu lhe causou um grande sorriso. O que a morena tinha visto era o grande olhar curado e quase luxurioso que Sona tinha enquanto olhava para o homem de cabelos brancos, Arara. Então Sona-chan se interessou por Issei-chan. Eu estava pensando na morena, observando o rosto corado da irmã, mas eu não vou me permitir avançar. Issei-chan já prometeu que eu seria o primeiro, então devo reafirmar minha posição. Serafal pensou com determinação ao se aproximar. Ele testemunhou os efeitos dos ataques do pele branco, membros cortados, corpos quebrados em duas e outras partes do corpo regados em pedaços e outras partes não muito agradáveis aos olhos. Pareciam ter passado por uma máquina para fazer carne moída. Era fácil para Serafal saber quem era responsável por esse massacre. A pessoa responsável era o pele branco, mas não era como se isso o incomodasse, já que se parecia feliz e tinha um sorriso no rosto, o que ela gostava, mas vê-lo em combate lhe dava uma sensação muito diferente, uma sensação que fez seu corpo começar a queimar 1 hora depois de uma longa hora de combate. O número de inimigos estava quase no fim, onde antes havia facilmente cerca de 500 inimigos. Agora havia apenas menos de 18. Sona com a Serafal veio ajudá-la. Ela ficou muito surpresa geralmente quando sua irmã se aproximava dele, era para expressar suas intenções que iam além de um relacionamento normal com irmãos. Mas desta vez era diferente. Quando ele estava a poucos passos dela, Serafal criou 2 lanças de gelo, uma à mão, e as lançou nela. A primeira coisa que ele pensou foi que sua irmã finalmente ficou louca. Mas quando as lanças estavam prestes a atingi-la, ele podia ver que o alvo daquele ataque não era ela, mas algo que estava mais atrás. As lanças passaram por seus ombros e passaram por 2 coisas, e quando Sona se virou para ver o que eram aquelas 2 coisas, ele podia ver que eram 2 das criaturas que Sei estava eliminando. Parecia que eles haviam aprendido que, contra o pele branco, não podiam. Então decidiram ir para Sona e seus servos, que em termos animais poderiam ser definidos como
os membros atrasados do bando, já que era evidente que eles estavam exaustos num nível ideal para lutar novamente. Até tentar se levantar foi muito esforço, mas isso não era normal. Parece que Seishan estava certo, disse Serafal parado atrás de sua irmã, já que a partir dessa posição ele poderia aplicar uma defesa quase perfeita em todos os ângulos possíveis. O que você quer dizer com Onei-sama? Perguntou Sona intrigada. Quando esses animais começaram a aparecer e nos atacaram, eu rapidamente eliminei aqueles dentro do nosso campo visual usando um dos meus ataques e devo dizer que tinham uma força considerável, disse Serafal orgulhoso. Mas depois de terminar meu ataque eu me senti com um corpo mais pesado do que o normal e senti como se uma parte da minha magia tivesse sido tirada de mim. Mas o que isso tem a ver com o que Seikun lhe disse? Sona perguntou sem perceber o que ele chamara de pele branco. E Seishan me disse que estamos em uma dimensão de bolso. Isto é, estamos trancados em uma cópia desta academia e, aparentemente, há um tipo de selo que nos enfraquece quanto mais usamos nosso poder, mais poderoso é o nosso ataque. O desgaste será muito mais rápido, mas porque Seikun não está cansado, desde que ele lutou por um longo tempo e não é visto cansado. Disse Sona olhando para onde Sei estava. Isso é porque ele está mantendo o consumo de energia no mínimo. Ele está apenas lutando usando sua espada e pistolas, mas até lutando assim, combate prolongado acabará consumindo suas energias. Espere, como eu entendi, quanto mais poder você imbuir seus ataques para acabar com esses animais, sua exaustão será maior e mais rápida. Perguntou a morena, recebendo uma afirmação de Serafal. Dado isso, Sona estava preocupada, já que durante os primeiros minutos após o aparecimento dos animais, ele podia sentir grande parte do poder de Rias e Akeno. Isso significava que eles estavam dando tudo, portanto, não haviam percebido o dreno de energia. Tsubaki, o mencionado acima, se aproximou dela enquanto já estava recuperado. Preciso que você e os meninos vão conhecer Rias e seus servos. É provável que estejam com problemas, mas Kaisho, e você? Não podemos deixá-la desprotegida. Não se preocupe, eu vou ficar aqui com minha irmã e Seikun. Depois de dizer isso, todos os seus servos, incluindo sua rainha, foram embora para cumprir sua missão. Enquanto isso acontecia, o Pele Branco havia terminado de eliminar todos os animais que estavam no local. Mantendo sua espada e pistolas, começou a se aproximar de onde estavam as irmãs Citri. Serafal, vendo que Sei estava se aproximando, foi encontrá-lo para abraçá-lo, mas grande foi sua surpresa quando Sei entrou em colapso, caindo de bruços, quando ela estava a poucos metros do Pele Branco. Quando viu Sei cair no chão, seu coração parou. Para ver como Sei caiu no chão, era como vê-lo em câmera lenta. Depois de ouvir como seu corpo pousou pesadamente no chão, Sei-chan. A morena gritou correndo para ver o que havia acontecido com Issei. Depois de chegar ao lado, ajoelhou-se rapidamente e virou-se para o Pele Branco que ainda estava de frente para o chão e deitou a cabeça nas pernas. Depois de examiná-lo com os olhos por alguns momentos, ele percebeu que o Pele Branco estava dormindo. Vendo que Serafal deu um suspiro de alívio. Sona, vendo que Sei havia desmoronado, levantou-se o mais rápido que pôde e foi para onde Serafal estava com o Pele Branco descansando nas pernas. Como você está?
Ele disse olhando para o Peliblanco que não acordou. Em sua voz você podia ver uma grande preocupação. Ele está bem, só que ele esgotou suas energias. Mesmo que ele tenha lutado nesse tipo de ambiente é difícil. Um momento. Quanto a lutar sem descansar? Disse a morena mais velha olhando para a irmã. Desde que chegou até agora, 1 hora deve ter passado. Disse Sona pensativamente. Eu vejo. Acho que desta vez foi longe demais. Embora Seishan diga que ama esse tipo de situação, todos nós precisamos parar para descansar por alguns minutos. Disse Serafão enquanto acariciava os cabelos do Peliblanco. Apesar de estarem inconscientes, as carícias da morena pareciam relaxá-lo. Alguns momentos o Peliblanco começou a acordar. E a primeira coisa que viu foi o rosto de Serafão. Bom dia, Serachan, disse o Peliblanco preguiçosamente, separando-se da morena para que ela pudesse sentar no chão. Ao fazer isso, sentiu alguém abraçá-lo com força e que alguém era Serafão e Seishan. Eu pensei que algo tinha acontecido com você. Eu estava tão preocupada, que a morena enterrou o rosto no peito do Peliblanco, enquanto derramava um mar de lágrimas. Se algo acontecesse com você, eu não saberia o que fazer. Me desculpe se você se preocupa, mas acalme-se. Estou bem. Eu só precisava de alguns minutos para reabastecer energia. Estou bem, disse que o Peliblanco acariciando ternamente as costas de Serafão acalmando-o. Onei-sama, não me diga que a pessoa que você estava procurando é Issei-kun? Sona disse novamente sem perceber o que ela havia chamado. Kaisho, desde quando você me chamou de Issei-kun? Perguntou o curioso Vitead nesse comentário. Sona corou violentamente, pois não havia percebido que chamara de Peliblanco. Boa, é que... Sona estava extremamente nervosa e isso era estranho nela. Então, para sair daquele momento desconfortável, ela decidiu desviar o assunto. Você ainda não me respondeu, Yodo-kun é a pessoa que você estava procurando. Disse a morena, recuperando a compostura, certificando-se de chamar o Peliblanco como sempre. Isso mesmo, eu sabia que Seishan estava no 2º ano nesta academia, mas eu não sabia exatamente qual classe, por isso pedi para você me matricular na classe em que os servos de Rieshan estavam. Por causa do quão pouco eu conseguia descobrir com pressa, eu só sabia que Seishan estava com ele. Sim, isso está correto. Para o meu infortúnio, disse o Peliblanco, pensando o último, pois, embora ele não tivesse nada contra a Xenovia, o mero fato de estar com a Ásia fez seu cabelo arrepiar, já que apenas olhar para ela ou ouvir sua voz a fez lembrar de todos os castigos que ela tinha que receber, e a loira estava presente nesses castigos e também os desfrutara. Como consequência, lembrando aqueles momentos de tortura, sua raiva e desejo de vingança estavam crescendo, mas ela teve que se acalmar. Desde que acabar com a loira significava problemas com Rias Gremory, os dois, o que, devido ao seu nível de poder, terminaria com a morte da ruiva e isso certamente deixaria seus pais e irmão com raiva, e ele próprio disse que não queria problemas com ela por enquanto. Então, quando esse sentimento de vingança estava presente, ele tentou substituí-lo por um sentimento mais agradável e, assim, se acalmar. Mas o Kyodo-kun, para você teve que vir a esta academia e se matricular nela. Peço a Sona curiosa, não diga isso, não diga.
Continuou repetindo Pele Branco em sua mente. Bem, é normal eu ir a esta academia, já que eu queria passar mais tempo com meu noivo, disse Serafal grudando em um braço do Pele Branco. Depois de dizer isso, um silêncio muito desconfortável foi criado. Por um lado, Issei ficou bastante chateado, por assim dizer, já que Serafal havia ignorado todas as suas ordens. Primeiro, ele não se incomodou com o fato de ela parecer dormir ao lado dele totalmente nua, mas o que ela fez agora, vir para a academia e depois dizer a Sona que eles estavam noivos, o incomodavam muito. Por outro lado, Sona ainda não havia reagido. Aparentemente sua mente, apesar de ser extremamente brilhante, as últimas palavras de Serafal lhe causaram um curto-circuito. Como é que você e Odo-kun são prometidos? Sona disse nervosamente. Issei-chan é meu noivo. Isso é estranho. Serafal perguntou inocentemente. A verdade é que se você nunca estava interessado em conseguir um noivo, mesmo que sempre tenha pretendentes suficientes, Sona disse um pouco ciumento. Isso foi porque nenhum deles chamou minha atenção. Eu também vi através de suas intenções. Eles só seriam famosos por serem o noivo do Leviatã ou Serafal. E eu estava sempre procurando alguém que estivesse interessado em mim como uma pessoa que não fosse um troféu ou algo para se gabar. Agora Sona estava um pouco mais clara sobre tudo o que sua irmã havia lhe contado, mas ela ainda não sabia por que a incomodava que Serafal estivesse tão perto do filme. De qualquer forma, acho que seria melhor ajudar Saji e os outros, disseram Issei em pé. Por que você diz isso? Perguntou Sona intrigada. Eu digo isso porque nenhum deles tem poder suficiente para matar esses animais sem usar muita energia, e como você já sabe, há algo nessa dimensão de bolso que drena parte de nosso poder toda vez que lutamos, e se eles estão em menor número, o resultado pode ser terrível. Até demorei muito tempo para eliminar todos os animais que estavam neste lugar, disse o Pele Branco, começando a avançar na direção em que, alguns minutos atrás, Tsubaki e os outros tinham foi embora, mas foi parado por Serafal. Tem certeza de que deveria ir? Você lutou muito, e mesmo que queira negar, não pode esconder o fato de que gastou grande parte de sua energia. Você precisa descansar. Disse que a morena se preocupava com o estado atual do Pele Branco, já que ele poderia ser filho do Cavaleiro das Trevas, mas ele também tinha que ter seus limites. Nota: esses limites a que me refiro é porque o poder do Issei ainda não amadureceu completamente, ainda falta poder para obter. Mais tarde esses limites não serão vistos, não se preocupe, e então eu posso descansar livremente, mas agora devemos acabar com os inimigos, disse Issei tomando o caminho, seguido por Serafal e Sona. Sala do Trono do Mal Lucifer. Submundo. Podemos ver a ruiva sentada em seu trono atencioso, planejando uma série de planos envolvendo um certo casaco vermelho. Naquele momento, seu fiel servo apareceu e Rainha Graifia, e seu rosto não estava exatamente feliz. Circe-sama. Graifia, algo acontece? Perguntou a ruiva intrigada, já que eu raramente via a Pelipatina com aquele rosto. A senhora, Sona Citri, com sua nobreza, juntamente com Serafal-sama e o jovem Odo, estão com sérios problemas. Aparentemente eles foram trancados em uma dimensão de bolso e estão em combate total contra uma classe nunca vista de demônios. Como isso pôde acontecer? Eu entendo.
irei imediatamente para a Academia Ko. De lá tentaremos tirá-los dessa dimensão. Que meus pais e os líderes da casa de Citri saibam. Diga para eles irem para a Academia de Ko. Disse que a ruiva desapareceu em um círculo mágico, enquanto Graifia desapareceu em um círculo mágico para executar as ordens da ruiva. Dimensão do bolso. Podemos ver a equipe Gremory e quase toda a equipe Citri lutando juntos, mas a exaustão em seus rostos é evidente. A razão? Bem, a razão é que eles já haviam terminado de assassinar os animais, mas agora estavam lutando contra algo muito maior que eles. É isso mesmo, um demônio enorme como uma aparência que lembrava um camaleão gigante, escamas negras como melancolia eterna, olhos que brilhavam vermelhos e longos, fileiras afiadas de dentes, com uma cauda bastante longa e, pelo que você podia ver, era bastante forte. Esse demônio, apesar de grande, quase o mesmo que o prédio oculto do clube, foi muito rápido e seu ataque foi devastador. Isso, algo tão grande pode se mover tão rápido, disse Rias com o joelho, mas deve ter algum ponto fraco. Você só precisa encontrá-lo. Disse que o semi-anjo estava cansado, já que ela lançou raios extremamente poderosos naquele demônio, mas não conseguiu nada. Malditos pirralhos, parem de se incomodar. Aquele demônio rugiu. Meus irmãos demoníacos foram assassinados, que merece um castigo pior que a morte. E esse castigo está passando a eternidade no meu estômago. Todo mundo ficou surpreso. O diabo pôde falar e ficou totalmente furioso. Prepare-se para conhecer a raiva e o verdadeiro poder de Luke naquele momento. Sagi tentou atacar o demônio agora identificado sob o nome Luke. Tentou atacá-lo por trás desde que o demônio estava centrado no Gremory e Citri na frente dele. Sagi já estava a poucos passos de conseguir conectar um golpe que carregava toda a sua força em uma das pernas do diabo, esperando que se ele ligasse aquele golpe, ele quebrasse a perna. Mas o que aconteceu foi: pirralho estúpido, disse o demônio com um riso em seu discurso, abanando o rabo, bateu no garoto que Citri enviou contra uma árvore, mas como não se esperava que o garoto o atacasse, ele o recebeu completamente, sem lhe dar tempo para evitá-lo. Devido à força do golpe de Sagi, ele não parou ao bater na árvore, mas cruzou-a e continuou seu caminho, passando pelo que alguns podiam ver pelo menos 3 árvores e derrapando cerca de 10 ou 15 metros mais. Genshan! Momo gritou quando viu como o garoto que amava foi mandado embora como se nada. Esse idiota levou o barato, mas você não sofrerá o mesmo destino. Luke falou friamente, fazendo um frio na parte de trás de todos os presentes. Aproveitando o momento, Luke, ele se lançou nos meninos exaustos, mas foi naquele momento que uma esfera de água atingiu o rosto do réptil e, para surpresa de todos, quando essa esfera entrou em contato com a face mencionada, ela explodiu, causando uma explosão bastante grande. Considerando o tamanho da cabeça do demônio como efeito colateral e porque Luke não esperava aquele ataque surpresa, o ataque total foi abalado, apenas no alvo. Parabéns, Kaisho, disse uma voz feliz. Essa voz, Issei? Perguntou a ruiva, virando-se para ver onde ela ouvira aquela voz. Ela podia ver Issei, Serafal e Sona. Gr. Obrigado, Issei-kun, disse a morena com óculos escovados. Quem se atreveu a me atacar? O grande Luke, o destruidor. O gigantesco réptil furioso rugiu. Uau! Mas que apresentação desse cara! Mostra que ele gosta de ouvir sua voz, disse o pele branco.
causando risadas em todos os jovens presentes. O réptil, ao ver que um pirralho estava tirando sarro dele, ele abriu as mandíbulas e deixou a língua escapar com a ponta em forma de lança na direção de onde os recém-chegados estavam, em alta velocidade, com a clara intenção de atravessá-los com a língua. Nota: imagine o ataque de linguagem dos Lickers do Mal. Resident 2. O Peliblanco segurou Serafal e Sona pela cintura com força e se afastou do caminho do ataque. A língua do réptil, atingindo o chão, deixou uma cratera de tamanho médio. Antes disso, os outros meninos estavam assustados, desde que pensavam que, se tivessem sido atravessados por isso tudo, teria terminado em um instante. O Peliblanco deixou as irmãs Citri com os servos do menor Citri. Isso foi perto. Muito bem, maldito lagarto. Se você quiser jogar, então jogaremos. Disse que o Peliblanco sacou a espada e se lançou contra Luke e se pulou, conseguindo atrair a atenção do réptil, que seguiu cada um de seus movimentos com seus grandes olhos vermelhos. Naquele momento, Luke abriu as mandíbulas e soltou a língua perigosa com a clara intenção de assassinar o Peliblanco. Usando sua espada, parou a investida mortal a alguns centímetros de seu corpo. Não é ruim. Parece que se houver alguém que vale a pena neste lugar, mas só com isso você não vai me vencer, disse. Mas agora eu sei que você e aquelas duas garotas ali são dignas de passar o resto da eternidade no meu estômago, disse o réptil, jogando a língua novamente. Mas desta vez o alvo do ataque não foi o Peliblanco, mas Serafal e Sona. O Peliblanco realmente se preocupou, já que ele sabia que enquanto Serafal e Sona eram fortes, eles não podiam fugir daquele ataque que para eles era muito rápido, pois não estavam acostumados a lutar contra esse tipo de inimigo. Naquele momento, as irmãs Citri ficaram aterrorizadas ao ver a linguagem que vinha extremamente rápida em relação a elas. Ambas queriam se mover, mas seus corpos não responderam a elas. No final, ambos se demitiram e apenas fecharam os olhos, esperando o inevitável. Sona. Serafal-sama. Foi o grito da ruiva, desde que ela ficou histérica ao ver o fim iminente de um dos Maou do submundo e do herdeiro da casa Citri, e ela se esgotou sem poder. Não faça nada. Naquele momento, Serafal e Sona podiam sentir algo quente que espirrava em seus rostos, mas não doía. Então eles timidamente abriram os olhos e o que viram os deixou aterrorizados. Na frente deles estava o Peliblanco, olhando para eles com um sorriso caloroso, mas se olhassem para baixo, poderiam ver sangue fresco fluido de seu peito. O motivo: parecia que Sei havia se usado como escudo para protegê-los do ataque de Luke. Isso estava perto. Ei, disse que a cabeça branca sangrenta caindo no canto dos lábios. Esse fato fez com que Serafal e Sona começassem a derramar lágrimas. Eles queriam dizer algo, mas não podiam. As palavras simplesmente não saíam da boca. Eles pareciam ter entrado em algum tipo de transe e só podiam abraçar o Peliblanco enquanto continuavam chorando. Mas a língua ainda estava presa ao Peliblanco. Então Luke aproveitou, arrancando do abraço que Serafal e Sona tinham no corpo do Peliblanco. Em um instante, o enorme réptil havia atraído o Peliblanco até suas mandíbulas. Agora você ficará comigo por toda a eternidade, Luke disse quando fechou as mandíbulas no Peliblanco, deixando apenas uma perna do garoto do lado de fora. Este ato conseguiu tirar as irmãs Citri do transe, e Seishan/Kun
Ambos gritaram quando viram o Peliblanco preso na boca de Luke. Naquele momento sua raiva começou a crescer violentamente. De pé, ambos criaram um círculo mágico em suas respectivas mãos, prontos para atacar, mas a boca do enorme réptil começou a se abrir pouco a pouco e você podia ver que estava tentando fechá-lo. Responsável por esse feito não era nada mais e nada menos que o Peliblanco. Lamento dizer que não estou interessado, embora, obrigado pela oferta, disse o Peliblanco quando saiu da boca de Luke, retornando ao lado das irmãs Citri, que agora estavam derramando lágrimas, mas com felicidade ao ver que o Peliblanco estava bem. Ele se arrependeu se eu os preocupasse, mas meu corpo se moveu sozinho. Agora, vou terminar seu maldito lagarto! Gritou o Peliblanco, enquanto sem perceber seus olhos ficaram vermelhos e uma aura violeta começou a emanar de seu corpo. Esse evento deixou o réptil nervoso, já que essa aura havia sido sentida por alguém. Não pode ser. Essa aura, talvez seja Sparda. Espere um minuto, ele deveria ter morrido. Então como? Quem é você? E como você tem a aura do bastardo traidor de Sparda? Isso não lhe interessa, Issei disse se jogando mais uma vez em Luke, mas desta vez foi mais rápido. Em um instante, ele apareceu sob o enorme réptil e, usando a rebelião, fez uma ótima combinação de cortes e pulmões em todas as direções, conseguindo atravessar as escamas de Luke e fazendo sangrar pesadamente, a ponto de começar a formar uma grande poça de sangue agora. Issei manteve sua espada e materializou o seu equipamento impulsionado a aumentar, Dragon Shot usando uma poderosa Dragon Shot. Issei conseguiu levantar Luke enviando vários metros acima. Sword Master, disse o Peliblanco enquanto desbotava a manopla, para puxar novamente a espada ao lado de uma de suas pistolas, cobrindo a lâmina rebelião com energia vermelha. Ele enviou vários cortes para Luke, cortando-o como papel, dividindo o seu corpo em pelo menos 5 partes, e depois disso ele começou a atirar repetidamente nas partes. Tiros não eram como seus tiros habituais, estavam carregados de poder demoníaco. Portanto, causaram muitos danos ao ponto em que todas as partes restantes do corpo de Lucas foram reduzidas a pedaços muito menores, mas havia algo que ninguém esperava, porque as partes do corpo do demônio Lucas eram reduzidas drasticamente em tamanho. O sangue contido em seu corpo começou a chover sobre os presentes e Sei estava olhando para o céu onde ela havia feito Lucas desaparecer, enquanto o sangue caía continuamente sobre ele e os outros. Enquanto aquelas gotas de sangue continuavam caindo, alguns deles caíram na parte inferior dos olhos do Peliblanco. Então começaram a cair no rosto do garoto, dando a impressão de que ele estava chorando lágrimas de sangue. E Sei-chan, você está chorando? Disse que Serafal surpreendeu. O que você quer dizer? Perguntou Sona intrigada antes desse comentário. Todos prestavam atenção ao que Serafal ia dizer. Olhe atentamente para Issei-chan. Olhe para o rosto dela, disse a morena, apontando para o Peliblanco, que continuava olhando para o céu. Todo mundo viu e de fato, Issei de acordo com eles, ele estava chorando. Esse fato fez com que muitos pressionassem estranhamente o peito. Mas de repente todos começaram a desaparecer em círculos mágicos com o símbolo do Mao Circex Lucifer, Quo Academy, Human Vorut, de vários círculos mágicos. A equipe Grimoire
Glemori, a equipe Citricomomo, apareceu ajudando Sagi a se levantar, e Sei e Serafal parece que finalmente estamos voltando ao mundo real, disse Rias, caindo no chão. Ela já havia excedido seu limite há muitas horas e só foi mantida pela ideia de não parecer tão fraca contra Issei e Sei-chan. Espere, disse Serafal, parando o pele branco, aproveitando o fato de que toda a atenção estava concentrada nos herdeiros Glemori e Citri com sua respectiva comitiva. Ele estava saindo silenciosamente. O curioso pele branco, sua capa de chuva, disse Serafal, apontando para a área das costas do pele branco. Naquela área sua capa de chuva foi destruída e você pôde apreciar um pouco as costas de Sei. Olhando para aquela área podia notar que sua capa de chuva estava quebrada, mas ela não deu muita importância. Ah, isso, acho que vou ter que consertá-lo mais tarde devido ao comentário de Serafal. Todos voltaram o olhar para o pele branco. Você pode saber o que aconteceu com você? Esse buraco na capa de chuva não pode ter sido feito pelo desgaste do material devido ao uso de Circes, disse cruzando os braços, pois também esperava uma explicação do que havia acontecido naquela dimensão. Alguém pode explicar isso? Estou cansado e quero dormir, disse o pele branco com um olhar cansado. Eu vou, é o mínimo que posso fazer depois que você nos salvou, disse Sona. Bem, o que aconteceu foi, e então Sona começou a contar tudo o que havia experimentado nas últimas horas. Algumas horas antes da Sibéria, podemos ver uma pele platina tentando acordar 3 pessoas que estavam deitadas na neve e bastante feridas, com algumas partes do corpo cobertas de neve. Você pode saber o que aconteceu com eles? E quem os deixou assim? Perguntou a pele platina, se dirigindo ao loiro com óculos. Pouco a pouco, ele começou a reconhecer o lugar onde estava, mas seu corpo doía muito para se levantar, então ele apenas sentou na neve como seus outros 2 companheiros feridos. Nós procuramos o garoto que ouvimos falar, contamos a ele sobre o nosso alvo e dissemos para ele se juntar a nós, mas ele se recusou e nos atacou, disse a loira com evidente dificuldade de falar, já que isso fez todo o seu corpo doer. E onde ele está? Se ele os atacou, ele deve ter ficado gravemente ferido, mas eu não sinto nenhuma presença desconhecida em torno deste lugar, disse a platina olhando em volta. Vale, não podíamos nem arranhá-lo. Nos vencemos muito antes de podermos fazer algo contra ele. Desta vez o orador era o jovem castanheiro de armadura chinesa quase quebrada. O quê? E como ele os venceu? Perguntou Alvali, agora identificado com claro interesse. Ele fez um empate rápido e embainha sua katana. Quando eu mantenho, podemos sentir que o espaço ao nosso redor produzia uma espécie de vácuo a partir do qual surgiram muitas ondas de vento muito acentuadas que nos cortaram sem que pudéssemos fazer nada. Mesmo, danificou a lâmina da minha espada, disse o loiro mostrando ao Pelipatim a espada sagrada, mostrando-lhe a grande fenda diagonal presente na espada danificada. Entendo. Você pode me dizer como era aquele garoto? Se você os derrotou com essa facilidade, deve ser muito forte. Vamos ver. Ela tinha cabelos brancos, penteados para trás, um casaco azul como uma jaqueta preta embaixo, calças da mesma cor, botas que chegaram aos joelhos e uma katana na mão esquerda, disse a morena que também acordou, cabelo branco. Poderia ter sido Issei Odo. Não poderia ter sido ele. Seu poder não é tanto quanto derrotá-los tão facilmente. Além disso, ele não tem uma katana como arma,
Talvez eu deva perguntar quando o vejo. Ele pensou em peliplatina. Algo está errado, Vali? Perguntou a curiosa castanha. Nada, eu apenas pensei que deveria ir agora. Eu tenho que continuar como guarda de Azazel. Ele também quer que eu participe da reunião das 3 grandes facções. Então você vai continuar com sua performance? Perguntou a morena, recebendo uma afirmação do garoto, e depois observou como o garoto desapareceu em um círculo mágico, deixando os 3 novamente sozinhos nas pastagens geladas e nevadas da Sibéria. Diabo pode chorar, humano Noitemundo. Podemos ver dentro do Diabo pode chorar. Já faz algumas horas desde que todo o incidente terminou. De repente, um som podia ser ouvido vindo da sala do Peliblanco, como se estivessem chicoteando algo com um objeto de metal. Plaf, 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 plaf. E Seichan, tenha piedade. E, por que você está me punindo? Gritou Serafal com olhos lacrimejantes e uma bunda vermelha devido à constante palmada com a manopla do Peliblanco. Você quer saber por quê? Outro dia eu lhe disse explicitamente para ficar no submundo, e não contar a ninguém sobre o nosso relacionamento por enquanto, e o que você fez? Plaf, primeiro, você veio à minha casa, desobedecendo a mim, quando eu disse para você ficar no submundo. Plaf, segundo, você se matriculou na academia, e você está na minha própria sala de aula e já disse a todos que nos conhecemos. Plaf, terceiro, você não apenas disse à sua irmã que estamos noivos, mas depois que voltamos ao mundo humano, você disse a seus pais e outras pessoas presentes, que também nos foi prometido. Plaf, quarto, isso é por ser uma garota má sem o fato de o Peliblanco perceber. Serafal não estava mais gritando de dor quando a bateu nas costas nuas, mas agora Serafal tinha um rubor alto e olhos carregados de luxúria. Ele estava gostando do castigo. Plaf, e isso é porque me deram meu presente, disse que o Peliblanco deu mais 3 palmadas. Depois disso, ele deixou a morena em sua cama e desceu ao primeiro andar, pois parecia que ela tinha visitas. Mas o que o Peliblanco não ouviu antes de sair, foi como a morena sussurrou, e Seichan, eu quero mais. Ele sussurrou a morena com o olhar perdido e a língua para fora, enquanto ofegava pesadamente já no primeiro andar, e Sei conseguiu ver um homem alto na casa dos 30 anos, com cabelos castanhos, com alguns fios dourados e um pouco de barba, enquanto o Peliblanco se sentava na cadeira de sua mesa enquanto levantava os pés dos mencionados. Olha, se você quer que eu faça algum trabalho, me desculpe, eu já fechei. Você pode voltar amanhã, disse o Peliblanco como se nada. A verdade, primeiro eu estava planejando conhecê-lo, pedindo para você cumprir contratos para mim, enquanto você era um servo da família Gremory, mas agora é diferente. Secretei, disse que o homem estava espalhando 12 asas negras. Eu sou Azazel, líder dos anjos caídos. Após o garoto fizesse uma briga ou se surpreendesse com essa revelação, mas o que ele obteve foi nada, nem mesmo uma mudança de atitude. E você quer que eu faça uma festa ou algo assim? Perguntou ao Peliblanco, fazendo com que os mortos tivessem uma queda no estilo anime. Não foi a reação que eu estava esperando, disse o homem caído enquanto se levantava. Percebi que Cocabiel estava planejando algo, então eu vim aqui para observá-lo. Eu também queria ver seu equipamento impulsionado. Vejo que Albion fez bem o trabalho dele. Eu sei que você deve estar pensando, por que eu não vim pessoalmente e parei Cocabiel?
O motivo é simples. Minha intervenção direta teria causado alguns problemas. Então pedi para ele consertar as coisas, embora eu tenha ficado surpreso que ele tenha aceitado o trabalho tão facilmente. O homem caído agora observava o pele branco se levantar de seu assento e se aproximar da mesa de bilhar e começou a bater nas bolas com toda a calma do mundo. Então foi você? Perguntou ao pele branco enquanto ele se preparava para acertar a próxima bola em sequência. Ei! Você foi quem enviou o dragão branco para me ferrar, certo? Disse o pele branco enquanto ele parava por um momento para olhar para o homem caído, que olhou para ele com surpresa. Realmente? Desculpa. Se você não tivesse enviado, eu poderia ter. Lamento dizer isso, mas você não é forte o suficiente para derrotar alguém com um nível de Cocabiel. Não importa quanta energia você acumule. Isso surpreendeu o pele branco. Ele realmente veio aqui para espionar Cocabiel? Ele se escondeu debaixo de uma pedra e não descobriu que praticamente derrotou Cocabiel sozinho. Se você acredita nisso, por que não pergunta ao dragão branco, em que condição estava Cocabiel quando ele me estragou a diversão? Então ele perguntou a ele. Tanto faz, os líderes das 3 grandes facções terão uma conferência sobre esse incidente. É isso mesmo, eu já fui informado. Eu também devo participar, para minha má sorte. E eu que planejava ficar aqui naquele dia enquanto descansava. Disse que o pele branco se lembrava de quando Caesar lhe disse que ele tinha que estar presente porque participou da batalha contra Cocabiel. Diante disso, o homem caído ficou surpreso, pois essa informação surpreendeu alguém, mas o pele branco mal havia se encolhido. Tratou toda essa informação como se fosse pão diário. Então, como ele não tinha mais nada a dizer, ele deixou o local, deixando o pele branco sozinho. Bem, agora que ele se foi, vou ver se consigo dormir em paz, disse o pele branco enquanto fechava a porta da frente. Apaga as luzes e sobe as escadas em direção ao quarto. A luz em seu quarto estava acesa e a porta estava aberta, mas faltava algo. Que algo era Morena, já que ela não estava em sua cama, do castigo que lhe dera, mas era necessário. Então ela pensou que tinha ido para o quarto que ele havia preparado para ela junto com Rio. Quarto que pertenceu, ou melhor, foi usado pela loira Ásia Argento. Mas agora tudo o que passou pela cabeça do pele branco estava dormindo, desde que ele estava farto desse maldito dia que, na sua opinião, tinha sido uma porcaria completa. Mas uma vez que ele entrou, a porta se fechou e ele também pôde ouvir a fechadura da porta sendo fechada. Ele foi trancado, mas a pergunta era quem? Alguns segundos depois, as luzes também se apagaram. Foi então que o pele branco pôde sentir uma incrível sensação de suavidade e elasticidade nas costas. Ele se lembrou daquele sentimento. Não fazia muito tempo desde a última vez que sentiu virando o rosto. Ele podia ver. Serachan. Disse que o homem de cabelos brancos ficou surpreso e corado desde que Serafal estava apenas vestindo sua calcinha, e deve-se dizer que ele era muito sugestivo. Mas o que mais chamou a atenção do pele branco foi que a Morena estava corada e ofegada sem lhe dar tempo para responder. A Morena bateu no pele branco na cama e subiu no pele branco enquanto perguntava: "E Seichan, você me ama?" Perguntou ternamente a Morena. "Isso mesmo, eu te amo muito", respondeu o pele branco enquanto sentia que suas calças estavam ficando cada vez mais curtas. "Se elas me entenderem, então eu quero te pedir um favor, e Seichan,
Disse que a morena ofegante, para você o que quer que seja. Disse o pele branco com um sorriso, eu quero que você me faça sua, eu quero ficar com você para sempre, ter uma família, ele disse com uma voz cheia de desejo. Essas palavras foram suficientes para enviar o senso comum do pele branco para voar, pois, embora ele pudesse tolerar muito bem a pressão em combate, esse tipo de pressão, causada por uma garota tão bonita quanto Serafal, era outra coisa, já que essa pressão tentou seu coração e mais algumas coisas em uma tentativa fútil de continuar lutando contra a luxúria que a estava invadindo. Como resultado das ações da morena, tento me concentrar em outra coisa que a distrairia a partir do momento. Vamos lá, sei. Você não deve cair maneira de sair dessa situação, parceiro. Acho que o momento tão esperado que muitos dos meninos da sua idade estão esperando, finalmente veio para você. Além de, não apenas uma garota coloca você em xeque assim. Ei, Drake disse com um certo tom de zombaria em suas palavras. Vamos lá, Drake. Deve haver uma maneira de acalmá-la. Eu me sinto um pouco insegura. Lamento dizer que você não pode. Em breve seus instintos de dragão agirão e você poderá fazer pouco para se controlar. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. O que? A princípio, não se comporte como um animal, embora em parte você seja. Ei! Era isso que você queria me dizer? Perguntou ao homem de cabelos brancos ofendido. Só vou lhe dizer que você deve estar atento e delicado. Bem, até amanhã, espero que você goste. Depois de dizer isso que o lendário dragão foi dormir, maldito seja seu bastardo, me deixa deitado nesta situação. Então, por algum motivo, ele não conseguiu terminar essa linha de pensamento e começou a procurar a razão pela qual até seu pensamento havia sido interrompido. No final, ele o encontrou. Ele também descobriu que não estava mais com calças ou botas e só usava boxers e capas de chuva. Ele assumiu que a havia perdido em algum lugar no primeiro andar de sua casa. Amanhã eu a procuraria. Agora eu tinha que me concentrar na situação atual. Ela podia sentir a morena lentamente removendo sua última roupa, deixando o membro livre, enquanto depois de remover o boxeador do pele branco, ela também removeu a calcinha, ambos permanecendo como haviam chegado a um mundo. Serafal timidamente começou a massagear o membro já ereto do pele branco. Ele também sentiu seu corpo. Eu faço certo. Serafal disse timidamente desde que ela foi a primeira vez nesse tipo de atividades, mas apesar disso, você poderia dizer que suas mãos eram bastante habilitadas. Não se preocupe em fazer o certo. Faça como você se sente mais confortável. Disse que os cabelos brancos estão suspirando. Eu só quero lhe dar todo o prazer possível. Eu quero ser uma boa esposa para você, disse a morena enquanto continuava com seu trabalho manual. E nesse ritmo, você será rápido o suficiente, disse Issei suspirando, quando seus instintos começaram a fazer as coisas deles, já que era cada vez mais difícil raciocinar com clareza e não se deixar levar tão rapidamente. Enquanto o pele branco estava nisso, a luxúria de Serafal estava aumentando. Então ele decidiu dar um passo mais alto. Timidamente, ela deu ao membro duro do namorado uma lambida experimental. E eu gosto que ela gostava bastante pelo que soltou. Ela deixou seu corpo ditar o que fazer pouco a pouco. Deixei aquele pedaço de carne entrar em sua boca.
abraçando a bombear entre os lábios o pedaço de carne que, por algum motivo, era delicioso em sua opinião, enquanto Serafal estava tão focado em sua tarefa autoimposta, e se estava alcançando o céu apesar de ser um demônio, desde que era óbvio que os dois meninos eram iniciantes neste tópico. O Peliblanco quase explodiu ao sentir a língua quente da morena enrolar em torno de seu membro dentro da boca. Era um fato, Serafal aprendeu em movimento e aprendeu rápido, muito rápido. O que inicialmente eram extremamente tímidos e lentos, agora eram mais seguros e muito mais rápidos, mais controversos e agradáveis. Alguns minutos depois, a morena alcançou seu objetivo, fazer isso prestes a gozar. Serachan, estou prestes a... disse o Peliblanco, apertando os lençóis com força. Serafal, ao ouvir isso, apenas aumentou a velocidade do felação. Ela queria sentir a essência do Issei, e que ninguém iria impedi-la. Finalmente, o Peliblanco deu à morena seu tão esperado prêmio, descarregando uma grande quantidade de seu sêmen na boca de Serafal, que engoliu. O Peliblanco pegou o Serafal e a deixou na cama. Era a vez dela de continuar na ofensiva. Muito bem, Serachan, você já teve seu momento de tentar me dominar, mas agora é a minha vez, disse o Peliblanco, enquanto pegava um mamilo direito da morena entre os lábios e começava a chupá-lo, enquanto com a outra mão ela brincava com o grande peito esquerdo da garota. A menina estava em êxtase completo, já que Sei estava fazendo um ótimo trabalho brincando com seus seios. E Sei-chan, isso é incrível, disse a morena enquanto acariciava os cabelos do garoto, que parecia um bebê ao chupar os seios de Sei. Alguns minutos atrás, já havia parado de raciocinar e havia sido levada por seus instintos de dragão quando Issei deixou os seios grandes da noiva descansarem. Ela se mudou para sua parte íntima, colocando a cabeça entre as pernas da morena, e ele podia ver que ela tinha líquidos saindo de sua privacidade. Passando o dedo em dia e meio por esses fluidos, ele deu uma pequena lambida e descobriu é muito doce. Serachan, realmente muito doce, disse que o Peliblanco atacou com a língua a intimidade da garota, quem deve ser notado que ele estava se aproximando do clímax. Serafal só podia se contorcer de prazer quando sentia a língua do garoto, que amava, se movendo para dentro, brincando com ela de prazer. Não demorou muito até Serafal sentir que algo estava prestes a acontecer, algo que a queimou por dentro. E Sei-chan, me sinto estranho, algo estranho está chegando. A morena gritou antes de gozar na boca de Sei, que bebeu de bom grado todos os sucos de sua noiva pela primeira vez em sua vida. O Mao Serafal Leviatã teve um orgasmo, mas agora faltava o prato principal da noite. Sala Ries, edifício do clube oculto. Uma certa ruiva não conseguia adormecer. Algo estranho nela, já que ela nunca teve dificuldade em dormir, mas hoje a noite era diferente. Ela sentia como se algo importante estivesse sendo roubado dela, mas eu não sabia muito bem o que era. Diabo pode chorar vermelho vermelho. Tem certeza de que deseja continuar? Perguntou ao Peliblanco, passando pelos seios da morena com beijos, sacudindo-a com ondas de prazer, acariciando as deliciosas pernas da garota com as mãos. Se tenho certeza disso, Issei-chan, quero ser seu, quero ter seu amor por toda a eternidade, disse a morena, que atrai o garoto para ela, beijando sensualmente. Então o será, disse isso. O Peliblanco posicionou a ponta do membro na entrada da morena, que o olhava com impaciência, mas algo deteve. Isso pode machucar Serachan e Sei.
Embora nunca tenha tido relações com nenhuma mulher, ele era um especialista em teoria sobre o assunto e sabia perfeitamente que a primeira vez em que uma garota pode ser dolorosa. Eu vou suportar, por favor, Issei-chan, quero que sejamos um inserido levemente o membro na morena. Issei começou a avançar pouco a pouco dentro da privacidade da garota, mas parou quando ela encontrou uma barreira. Essa barreira era o ímã da garota, então beijá-la apaixonadamente. Quebrou o ímã de uma só, um grito de dor com o beijo, soltando algumas lágrimas, enquanto brincava com a língua do garoto e deixava essa dor leve se transformar em prazer. O garoto começou a se mover lentamente, separando-se levemente da morena, sorrindo enquanto a via arquear as costas, contendo seus gemidos. O garoto só podia observar alegremente o rosto corado da garota banhada em prazer, com seus deliciosos seios se movendo arritmicamente devido a seus ataques. Issei-chan, por favor, me dê mais prazer. Gemeu a garota quando sentiu o garoto aumentar a velocidade de seus ataques, conseguindo entrar mais nela. Sera-chan, estamos sozinhos, para que você possa gemer o quanto quiser. Isso é música para meus ouvidos, disse o garoto quando ele começou a brincar com os seios da garota novamente. Serafal afundou as unhas nas costas do garoto, cercando a cintura com as pernas longas e bem torneadas. Issei-chan, eu quero tudo. Gemeu a garota já totalmente cortada pela luxúria. Eu vejo como sua vagina molhada e macia. Tente apertar tudo. Eu quero dentro, dentro. Gemeu a garota, uivando de prazer ao sentir líquido do menino invadir sua barriga, enquanto ela tinha outro orgasmo. Você realmente é uma verdadeira deusa. Sera-chan, disse que o garoto se separava da morena, caindo de costas na cama. Issei-chan, isso foi ótimo, disse a morena sorridente, mas ainda não estou satisfeito, quero mais, muito mais. Do que a morena subiu no pele branco, fazendo-a penetrá-la novamente, saboreando a deliciosa sensação. Quem me diria que minha linda Sera-chan era uma pervertida, disse o pele branco enquanto movia os quadris. Então foi a vez de Serafal seguir o ritmo apoiando as mãos no peito do garoto. A garota começou a montá-lo como se não houvesse amanhã, com ritmo e força. Sera-chan, é maravilhoso. O garoto gemeu com tanta sensação. Issei-chan, me foda mais, não pare. A garota gemeu aumentando a velocidade. Sempre que você quiser e onde quiser, basta pedir, minha preciosa Sera-chan, disse que o garoto beijou a garota com muita paixão. Issei-chan, eu quero ser todo seu, e um dia seus filhos. Disseram que a morena gemia guturalmente ao sentir líquido do garoto invadindo sua barriga pela segunda vez. Depois disso, a garota desmaiou no garoto e pouco a pouco os dois adormeceram. O dia seguinte os raios do sol já estavam filtrando através da janela da sala do pele branco, acordando os dois amantes, que lentamente abriram os olhos, e a primeira coisa que encontraram foram os olhos do parceiro dando-lhe um beijo doce e terno. A morena foi a primeira a dizer olá. Bem dias, Issei-chan, você dormiu bem? Disse a morena com ternura e um sorriso no rosto, como nunca na minha vida, mas, lembrando a noite anterior, eu quero que você seja franco, como eu estava. Perguntou timidamente ao pele branco desde que era a sua primeira vez. Fantástico, não tenho queixas. Você é incrível, Issei-chan, disse a morena com um sorriso, deixando o homem branco muito feliz. Knock. Issei lamentou incomodá-lo, mas você precisa se levantar rapidamente.
Você tem uma reunião com alguém muito importante. Aquele que falava do outro lado da porta era Rio. Eu vou, me dê alguns minutos, disse o pele branco com relutância desde que ele acordou querendo ir. Eu sei que eles me entendem, não se tornam inocentes porque não são XD. Depois de alguns minutos, o pele branco e a morena já haviam colocado suas roupas para ir à academia indo para o primeiro andar. Eles só encontraram Rio e não havia mais ninguém nem presença. Rio e talvez essa reunião importante seja com o Homem Invisível. Eu não vejo ninguém aqui. Ele é o dragão galês. Ele pediu, uma voz seguida por uma intensa luz dourada que iluminava todo o primeiro andar do lugar. Prazer em conhecê-lo, e Seioro. Depois que a luz se dissipou, o pele branco e a morena puderam ver quem era, um homem loiro de 25 e 30 anos, com cabelos loiros com 10 asas douradas nas costas. Michael? É você? Perguntou Serafal surpresa, pois não esperava ver o líder dos anjos na casa do pele branco. Oh! Vejo que você conhece o jovem Yodo, de Serafal. Como ela disse que meu nome é Michael, líder dos anjos? Muito satisfeito, o sabor é meu. O pele branco respondeu educadamente, mas de repente parecia que ele tinha agulhas por todo o corpo. Mas não doeu, ele apenas sentiu um pouco de desconforto. O motivo era desconhecido para ele, mas não era por causa do homem parado na frente dele. Então um novo brilho apareceu entre Michael e o pele branco. Disse que o brilho foi transformado em uma espada muito brilhante com um protetor de ouro fino com 3 pontos de cada lado, com uma alça fina e elegante com detalhes vermelhos que terminam em um ponto dourado, Yodo e Seikun. Sim? Esta é a espada capaz de matar um dragão, o caçador de dragões Ascalon, Dragon Slayer. Issei perguntou curioso. É um termo para quem acha que é uma vocação exterminar dragões, bem como para as armas que os ajudam nessa tarefa. Hoje eu vim até aqui com a intenção de manter essa espada. Ei! Talvez eu deva dizer, deixe seu equipamento impulsionado assimilá-lo, já que eles dizem que você é o anfitrião mais fraco da história. Acho que essa espada pode ajudá-lo muito. Diante disso, o pele branco só suspirou, pois ele estava cansado de sempre se apresentar da mesma maneira e dar explicações. Então ele decidiu omitir essa parte. Na reunião, eles descobririam, de qualquer forma, por que você quer me dar essa espada, sabendo que eu sou um dragão. Desde a última grande guerra, não houve conflitos sérios entre as 3 grandes facções, exceto por alguns pequenos encontros, disse a loira, se referindo ao incidente de Cocabiel como um encontro menor. E esse foi um encontro menor. Pensou o pele branco. Neste ritmo, as 3 grandes facções serão arruinadas ou outra facção poderá agir antes disso. É por isso que considero a próxima reunião uma oportunidade de ouro, para as 3 facções apertarem as mãos e avançarem juntas no futuro. No passado, nos juntamos apenas uma vez e foi aí que terminamos com os 2 dragões celestiais. Então eu decidi colocar minhas esperanças em você, dragão galês, e sei você deve aceitar a espada, para ter mais repertório para a batalha. Rio recomendou. Tudo bem, mas é realmente possível assimilar uma espada que foi criada para nos assassinar? Perguntou Issei, materializando sua manopla vermelha. O equipamento sagrado segue a vontade de seu usuário. Eu posso ajudá-lo se você quiser, respondeu Drair. Tudo bem, estou contando com seu parceiro. Primeiro concentre-se no equipamento impulsionado. Depois tente sincronizar com o pulso da espada. Dito isto, Issei reuniu energia em seu bolster de Gear e pegou a espada pela alça. Depois disso,
um grande brilho surgiu como uma cor laranja que mais uma vez iluminou todo o lugar. Quando o brilho se dissipou, observou-se que a espada havia se juntado à luva, apenas expondo a lâmina da espada que parecia vir dos nós dos dedos da manopla. Com isso, minha tarefa neste lugar terminou. Disse que a loira se tornou um feixe de luz dourada e desapareceu da mesma maneira que apareceu. Devo admitir que esse tipo de saída, se tiver o estilo, disse o Peliblanco, levantando o dedo em aprovação. A propósito, e sei, você tem um emprego. Rio disse que dará ao Peliblanco um papel com o mais rápido possível. Ótimo. Hoje, eu estava procurando uma desculpa para pular as aulas e, então vou embora imediatamente. Vamos ver, lendo o que ele colocou no papel, a verdadeira Academia da Bíblia. 3, 2, 1, outra academia. Você está louco, atendido? Gritou o Peliblanco desde que ele estava fugindo de uma academia apenas para cair em outra. Deles era a comissão, desde que pediram apoio para sua defesa. Eles estão sob ataque constante e a maioria de seus melhores mágicos está no mundo cumprindo diferentes missões e não pode retornar. Um momento, mágicos. É uma academia mágica? Perguntou o homem de cabelos brancos surpreso. Está certo. Por que você está surpreso? Bem, é a primeira vez que você ouve falar dela. Mas espere um minuto, aqui ela diz que eu tenho que ficar lá por alguns dias e o que faço com a Academia Co? Também o encontro das 3 grandes facções está chegando. Eu cuido disso e Sechan. Direi que você está doente ou algo assim, disse Serafal levantando a mão. E sobre a reunião, vou falar com Sir Zexis para informá-lo que você pode se atrasar. Eu agradeço, no entanto, vou embora imediatamente, já que eles solicitaram minha ajuda com tanta urgência que deve ser sério. Mas como chego a esse lugar tão rápido? De acordo com a sua localização, é bastante longe. Mesmo se eu estivesse voando na velocidade máxima, levaria pelo menos 2 dias. E a opção de usar um círculo mágico é impossível para mim, já que eu nem sei para onde vou. Não se preocupe, eles nos enviaram isso. Ele disse, rasgando um papel com um círculo mágico inscrito. Com isso, você deve aplicar apenas um pouco de mágica e levá-lo ao lugar certo. Entendido? Bem, vejo você em alguns dias. Então o Peliblanco aplicou um pouco de mágica no papel e desapareceu em um círculo mágico. Bem, acho que é hora de eu ir para a academia, disse Serafal com um sorriso incrível no rosto. Dessa maneira, e se estava indo para a Academia da Bíblia Real, enquanto Serafal foi para a Academia Co. E isso serviu muito ao Peliblanco, pois ela daria uma desculpa para os outros arredores da Bíblia da Academia Real, em algum lugar do mundo humano, aparecendo no que parecia um prédio em ruínas. O Peliblanco, surpreso ao ver o estado de local onde ele apareceu, o que diabos aconteceu neste lugar? Parece que tinha sido o lugar de uma batalha violenta. O Peliblanco pensou enquanto avançava por aquele prédio. Depois de vários minutos andando pelos corredores deteriorados daquele prédio, o Peliblanco pôde ver um grande buraco em uma das paredes. Então decidiu sair por aquele buraco. Para ter uma ideia de onde você estava ao sair, ele podia ver que estava no que parecia uma floresta bastante espessa e que o prédio onde ele aparecera estava em uma clareira, mas também restos de outros edifícios ao seu redor. Dando um grande salto,
o pele branco criou um círculo mágico abaixo de si mesmo como plataforma e, dessa maneira, pode ver ao seu redor. Mas infelizmente tudo que viu ao seu redor foi floresta, floresta e mais floresta, sem nenhum vestígio da suposta academia. Use este artigo, disseram eles. Vai levá-lo imediatamente para a academia, disseram eles. Olhando para o jornal em seu maldito papel, você é inútil. Amassando o papel quase com raiva naquele momento, o pele branco percebeu algo se aproximando para ver em direção às costas. Ele podia ver como várias esferas de energia estavam se aproximando dele. Saltando para trás rapidamente, o pele branco caiu no chão, evitando ataques que ameaçavam atingi-lo diretamente. Uma vez no chão, o pele branco começou a olhar na direção de onde vieram os ataques e podia sentir 5 presenças que se aproximavam, mas não eram conhecidas por ninguém. Wolfboy, o que uma criança como você está fazendo neste lugar? Disse uma pessoa encapuzada, aparecendo junto com outros 4 homens encapuzados. Estou apenas passeando, sou novo na área, disse o pele branco, já que ele não queria causar problemas. Bem, pelo menos não tão cedo. Com que turismo, hein? É a primeira vez que vejo alguém fazendo turismo com círculos mágicos, disse um dos 5 encapuzados, enquanto prepara uma esfera de energia na mão. Foi então que um objeto de alta velocidade passou por cima do ombro de Sei, assobiando perto da orelha esquerda. O objeto estava indo em direção ao capuz, mas no momento do impacto, o objeto bateu diretamente no que parecia uma espécie de barreira. Vejo que é assim que você nos recebe, não é, mágico? Disse o primeiro homem encapuzado que havia falado com o pele branco, enquanto olhava por cima do ombro do pele branco. Diante disso, Issei virou-se para ver a pessoa responsável por esse ataque, ficando pura, vendo uma garota com cabelos ruivos e rosados. Nota: essa cor é uma variante do cabelo ruivo com um tom levemente rosa, mas o cabelo colorido de Lilith é o mesmo que no anime. Olhos azuis, vestido com uma boina preta, uma blusa branca ao lado de uma gravata preta, luvas até o cotovelo preto, uma saia preta curta, meias longas e pretas até a coxa e sapatos escuros. Mas o que mais chamou a atenção, além de sua grande e desenvolvida figura, era uma espécie de monóculo nos olhos. Bem, sem contar a grande arma que ele segurava nas mãos. Mas isso não importava para Issei. O pele branco estava concentrado, devorando com seus olhos os atributos generosos da garota. Uma garota peituda, disse o pele branco com o olhar focado no busto da garota, que ela notou. Nota: Issei é Issei que não mudará. Deixe-me explicar. A garota, vendo como o garoto devorou seu corpo com os olhos, corou um pouco. Meu nome é Lilith Azami, disse que a garota nervosa, já que o garoto nem sequer desviou o olhar do corpo por um segundo. Você pode saber o que está fazendo vestido assim e com essa arma? Disse o pele branco, recuperando a compostura, enquanto apontava a arma para as mãos da garota. Deve ser evidente que eu visto as roupas de combate de um mágico. Eu respondo a agora identificada a Lilith, um mágico? Disse Issei incrédulo. Essa garota será uma das pessoas que pediu minha ajuda? Pensei no pele branco, mas quando ia perguntar, você deve ter uma ideia do que acontece aqui, não é, garoto? Disse que um dos homens encapuzados estava gerando uma nova esfera de energia em uma de suas mãos. Para sua má sorte, você está no pior momento para estar nessas direções.
A aparência constante dos demônios enfraqueceu as fileiras dos mágicos nesta área, e alguns grupos de mágicos terroristas aproveitam esses ataques para prejudicar as academias de mágica que treinam e ensinam aos mágicos que um futuro próximo pode ser um problema para esses grupos. Um exemplo é o nosso grupo. E qual é o seu grupo? Disse o curioso Peliblanco. O nome do seu grupo é Cerberus. Seu único objetivo é ver o mundo queimar em chamas e eliminar todas as pessoas que podem causar problemas. Interveio Lilith. É como aquele mágico diz: quem tentar atrapalhar será instantaneamente eliminado, disse o homem encapuzado como uma esfera de energia na mão. Seus companheiros o imitaram e também criaram suas próprias esferas, mas o que aconteceria depois nem Lilith nem Issei esperavam isso. Com este ataque eles desaparecerão, morrerão. Ira de cérebro. Todos os homens encapuzados gritaram em uníssono imediatamente. Depois e devido à fusão das esferas, nasceu uma esfera muito maior e foi lançada em direção a Issei e Lilith, que estava um pouco mais atrás. Mesmo usando sua arma, o tiro da garota não era poderoso o suficiente para parar essa esfera. Inferno, se eu não fizer algo rápido, esse ataque pode prejudicar aquela garota, disse o filme. Ele rapidamente tentou pegar sua espada, mas lembrou que não estava vestindo o seu traje de combate. Em vez disso, usava o traje da academia Ko. Terei que recorrer ao bostedegear naquela época. O Peliblanco materializou sua manopla vermelha e imediatamente começou a carregar sua Dragon Shot. Aumentar Dragon Shot. Enviar uma poderosa torrente de energia contra a esfera de energia que ameaçava impactá-las. No momento do impacto dos ataques, e devido à força que eles carregavam com eles, causou uma colisão violenta que atingiu. Ambos os ataques foram empatados por alguns momentos, mas o ataque do Peliblanco teve uma vantagem. A energia do dragão que ele usou em seus ataques de manoplas foi mais destrutiva do que a energia usada na magia comum devido a essa qualidade simples, mas importante. O Dragon Shot do Peliblanco ganhou terreno gradualmente até finalmente consumir a esfera de energia do oponente e continuar a caminho dos encapuzados que não tiveram tempo de reagir e recebeu o ataque do Peliblanco, causando uma grande explosão quando a fumaça desapareceu completamente. Onde até recentemente o capuz havia existido, havia apenas uma grande cratera. Dizer que a garota ficou surpresa era pouco, já que ele ainda não conseguia entender como o garoto era capaz de fazer aquela manopla vermelha aparecer na mão esquerda e como ele foi capaz de fazer esse ataque. Você está bem? Disse o Peliblanco, passando a mão na frente da garota que não respondeu, até que finalmente a garota saiu de seu estado de transe e viu que ela tinha o garoto branco na frente dela. Sim, obrigado por me ajudar, mas você quer explicar o que foi esse ataque? É a primeira vez que eu o vejo, disse Lili curiosa sobre o poder do Peliblanco. Vamos ver, eu vou te dizer, mas antes que você possa repetir seu nome. É que quando você disse isso eu não estava prestando muita atenção, disse o homem branco coçando o pescoço. A garota suspirou. Meu nome é Lilith Azami e o seu? Issei Sparda, prazer em conhecê-lo, disse o Peliblanco apertando a mão da garota. Bom, para começar, você já ouviu falar do equipamento sagrado? Sacred de quê? Lilith perguntou inclinando a cabeça. Isso era um sinal de que ela não sabia a que o Peliblanco estava se referindo. Isso vai demorar mais do que eu pensava. Ei,
Bem, eu também não sei muito sobre isso, mas vou lhe dizer o que sei. Bem, o equipamento sagrado é. E assim o Peliblanco começou a explicar tudo o que sabia sobre o assunto e ficou feliz ao ver que Lilith ouvia atentamente tudo o que dizia depois de alguns minutos dizendo a ele quase todos os eventos sobrenaturais de sua vida que, deve-se dizer, deixaram Lilith ainda mais surpresa. O Peliblanco terminou sua apresentação. Então, você é um demônio de verdade, disse a garota surpresa, e você também é um dragão. Isso mesmo, mas apesar de ser um demônio, eu não sou alguém ruim, ou pelo menos é assim que eu pareço. Mas ei, eu queria perguntar se você sabe onde fica a verdadeira Academia da Bíblia? Se sim, eu posso guiá-lo para... A garota estava indicando o endereço onde estava a academia, quando de repente seus olhos se desfocaram e depois de alguns segundos tudo ficou escuro para ela pouco a pouco. A menina começou a cair no chão, mas pouco antes de cair, ela foi mantida pelo Peliblanco e pôde ver que Lilith estava respirando agitada. Mas o que acontece com ele? Alguns momentos atrás, estava tudo bem, disse o Peliblanco. Foi então que Drair falou com ele, companheiro. Acho que já sei por que essa garota desmaiou, e qual é a razão desse parceiro. Fadiga, só de vê-lo. Reconheço os sintomas clássicos de cansaço e falta de sono e essa garota tem todos eles. Mas o ruim é que, nessas condições, o corpo se torna vulnerável a qualquer tipo de doença. Então eu recomendo que você a leve o mais rápido possível para a academia que você mencionou. Recebido. Já faz um tempo desde que eu usei isso, mas no momento é o mais rápido que posso usar. Balance Breaker correio de escala de engrenagem impulsionado. Disse que o Peliblanco se cobria com sua armadura vermelha, pegando a inconsciente Lilith nos braços e começando a voar a toda velocidade na direção que a garota havia apontado nos momentos anteriores antes de desmaiar. E talvez, se eu tivesse sorte, pudesse encontrar rapidamente a academia 30 minutos depois. Meia hora se passou desde que o Peliblanco começou a voar com um Lilith inconsciente nos braços. Finalmente ele viu a Academia da Bíblia Real. Qual era seu objetivo atual de alcançar? Essa deve ser a famosa academia. Olhando para Lilith, tenho que aumentar a velocidade, disse o Peliblanco. A 1.